Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Café com graça no ar. E nós estamos nesta manhã, mais uma vez, para ouvirmos a voz do nosso Senhor na primeira hora do dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está pela manhã cedo e você que vai estar assistindo essa mensagem numa outra hora. O importante é que você seja muito edificado e que a partir do momento que você receba essa palavra, você possa compartilhar com mais pessoas para que elas também sejam edificadas com aquilo que nós estamos recebendo da sabedoria milenar, que é os segredos escondidos no livro de Provérbios. Vamos lá, vamos juntos, vamos desfrutar desse tempo juntos. Vamos para Provérbios. Provérbios de hoje é Provérbios de número 24, verso 16, que é a meditação de hoje, Provérbios 24, 16. E hoje eu quero compartilhar com vocês a temática A Vitória Invisível do Justo. A vitória invisível do justo. Isto mesmo. Você sabe que enquanto nós estamos passando por momentos difíceis, Deus está trabalhando ao nosso favor e trabalhando a favor daqueles que se mantêm íntegros, obedientes ao nosso Deus. Para início de conversa, eu preciso salientar essa verdade extremamente importante para todos vocês. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus filhos. Às vezes, a impressão que temos é que diante das confusões, tribulações que passamos na vida, a impressão que dá é que o céu está alheio a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu queria te lembrar desse detalhe, porque eu sei que você sabe. Enquanto você descansa e confia, Deus está trabalhando ao nosso favor. Então, vamos lá? Provérbios 24, 16 diz assim: porque o justo cai 7 vezes e se levanta. O justo cai 7 vezes e se levanta. Essa expressão, ela é extremamente importante e eu gostaria de ler uma outra versão para a nossa reflexão aqui, de Provérbios 24, 16. E como vocês sabem, Salomão, ele foi um homem de tamanha estatura de sabedoria, mas que falhou no meio da sua jornada, durante a sua jornada, e ele sabe perfeitamente o que é cair e levantar. Neste provérbio, eu quero completá-lo e quero complementá-lo e trazer algumas informações importantes acerca do seu autor. Aqui nós estamos considerando aquele que cai 7 vezes. Isso aqui é um número simbólico de vezes a serem, não que seja permitido cair, mas que a quantidade de vezes que o homem justo cai, ele não fica prostrado. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O compromisso de Deus é com aqueles que vivem uma vida de justiça. E nesse processo, Deus está preparando uma vitória especial, muitas vezes sem nós percebermos. A vitória do justo não é medida pela ausência de quedas, mas pela capacidade dada por Deus de levantar-se, de recomeçar, de dar a volta por cima e perseverar rumo àquilo que Deus preparou para nós. O mundo valoriza conquistas visíveis, troféus, aplausos, porém as Escrituras vão nos ensinar coisas diferentes. Ela nos revela que a verdadeira vitória ela acontece nos bastidores da alma, onde o justo é sustentado pela graça de Deus. A vitória invisível que eu estou me referindo aqui é a fidelidade. Ela é sustentada pela fidelidade que persiste mesmo em meio aos momentos difíceis e até os momentos de falhas, de fraquezas e de quedas que teremos, momentos de perdas, aparentes fracassos, mas a palavra de ordem hoje para você e para sua casa nessa manhã é que Deus ele estabelece uma vitória específica aonde muitos não estão vendo, para aqueles que são justos aos seus olhos. Vamos para o primeiro ponto. Em primeiro lugar, o justo também comete falhas. O justo também comete falhas.
Olha o que diz lá em Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 diz: a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um eterno peso de glória. Preste atenção nisso aqui. A vida cristã não é uma linha reta de triunfos visíveis, mas uma jornada de quedas muitas vezes, de lutas, tropeços, recomeços. O justo não vence porque nunca tropeça, mas porque a graça de Deus sempre o levanta nos momentos das suas quedas. A vitória invisível da qual nós queremos refletir nesta manhã é mais preciosa do que qualquer triunfo humano, pois ela está enraizada no mérito da fidelidade de Deus. As nossas fragilidades e fraquezas mostram a nossa humanidade e a nossa limitação para conquistar. E isto faz com que nós tenhamos a convicção que a nossa dependência de Deus nos fará triunfar. Quando eu falo que o justo também cai, não significa que isso é um incentivo e também um frouxar das nossas convicções a fim de que possamos nos permitir viver uma vida de queda. Não. Isso não é um incentivo à queda, é simplesmente mostrar que nos momentos em que nós fraquejarmos e cairmos, isso não é nada anormal. O homem, ele é limitado, ele vai cometer as suas falhas. O provérbio, ele reconhece a realidade da queda. Nós não somos imunes ao erro. Justo aqui aqueles que vivem a vida de justiça conforme a palavra de Deus. Mas nós podemos viver momentos de queda, de erro, de tropeço. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele caiu negando Jesus lá em Lucas capítulo 22. Mas sua queda não foi o fim. A graça de Deus o restaurou. Elias, após grandes vitórias, desanimou, pediu a morte. Isso está lá em 1 de Reis capítulo 19. Mas ainda assim, Deus o levantou. O que é que nós estamos refletindo nessa manhã? Isso aqui é para você perceber que mesmo diante das duras provas, tribulações, onde nós não aguentaremos, e a palavra de Deus é que você suporte até o quanto você puder, mas se porventura você cair, não é para você desistir. C.S. Lewis, ele tem uma frase dizendo que os tropeços não anulam a caminhada. Muitas vezes são eles que nos ensinam a andar com mais firmeza. Você sabe tanto quanto eu que muitas vezes quedas, falhas, nos ensinam mais do que triunfos. Isso não significa que para aprender eu preciso perder. Porém, faça com que nos momentos onde você não deseja falhar, mas falha, aprenda com eles. Sim, em primeiro lugar, o justo também cai. 2, a graça é ela que nos levanta. A diferença entre o justo e o ímpio não é a ausência da queda, mas a presença da graça que nos faz levantar. A diferença aqui é que nós temos de Deus, pelo seu Espírito, pelo selo do seu Espírito, pela presença do seu Espírito em nós, a capacidade de nos levantarmos. Você lembra de Davi quando ele pecou gravemente? Lá no Salmo 51, ele expressa a sua oração de arrependimento, mostrando que ele encontrou força para prosseguir, e tudo isso porque Deus é um Deus misericordioso. Jonas, ele tentou fugir, caiu em desobediência, mas foi resgatado e reenviado à sua missão, porque Deus é um Deus que não desiste de nós, mesmo diante das nossas fraquezas. Isso significa que aquilo que nós recebemos não é aquilo que nós merecemos, mas é aquilo que nós precisamos para estarmos de pé e, quando vacilarmos, nos colocar de pé. Isso é a graça. John Stott tem uma frase que ele diz: a verdadeira medida do cristão não é se ele cai, mas como ele se levanta após a queda. Eu fico imaginando Deus e o diabo na esquina da expectativa, isso penso eu, mediante os nossos erros, aguardando qual será a nossa reação. E aí que entra a graça, aí que entra o favor imerecido de Deus a fim de nos ajudar a nos posicionar e voltar para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. 3. O fracasso
não é o fim. A queda não é o fim. Eu não sou o meu erro. Você não é o seu erro. Nós não somos os nossos erros. A ideia que nós temos é que isso não é somente uma ideia, isso é um fato, que quando nós tropeçamos, às vezes a ideia que nos vem à mente é que nós jamais voltaremos a ser o que nós éramos antes. E aí o inimigo ele entra tentando nos acusar, tentando nos abalar, nos destruir mediante as nossas falhas. Aos olhos humanos, cair pode parecer derrota, mas para Deus é apenas parte do processo formador do justo. Obviamente que Deus não quer que nós erremos, mas através dos erros, Deus se aproveita para nos fazer aprender e não errar mais naquele mesmo erro. José foi vendido, injustiçado e preso, mas cada aparente derrota o aproximava mais do seu propósito. Obviamente que as derrotas que José teve, os momentos de fracasso ao ser vendido pelos seus irmãos, a ser colocado numa cisterna, a ser jogado como um escravo de Potifar, a ser colocado como um prisioneiro, são aparentes, dentro de uma linha, de uma história, de uma narrativa, são aparentes fracassos, derrotas. Porém, todos eles foram molas propulsoras, foram desafios que forjaram o caráter daquele jovem José. Paulo esteve preso e limitado e produziu suas cartas mais poderosas nos momentos onde estava fisicamente preso. Vitórias invisíveis foram geradas e mudaram a história por causa de homens que se aproveitaram desses momentos de aparentes fracassos para que a sua alma livre pudesse gerar grandes conquistas. Eu sei que muitas vezes a nossa história nos apresentam caminhos e capítulos que nós não desejamos. Eu sei que às vezes foge do nosso controle resultados, consequências não esperadas. Mas eu quero que você entenda que quando nós vivemos uma vida de justiça, uma vida de lealdade ao Senhor, quando nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus, Ele está no controle de tudo, organizando cada etapa da nossa história. Ele faz com que esse processo esmagador gere no futuro algo poderosamente transformador. Nunca, anote isso, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Vou repetir. Nunca tenha medo de confiar o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Deixa eu te falar. Não tenha medo do amanhã, porque Deus já está lá. Essa breve, momentânea tribulação, esse momento complexo que você vive, entenda que ele pode gerar algo poderoso na sua vida. Essa live é para fazer você entender, esse devocional é para fazer você lembrar de um Deus que, se você crer, se você obedecer às Escrituras, estiver debaixo da sua poderosa mão, Ele tem para você um caminho não fácil. Ele tem para você uma história não somente de triunfos, mas Ele tem para você um caminho, uma história que, mesmo sendo difícil, mesmo sendo com quedas, mas que o final dele vai ser glorioso. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita que a sua história está sendo escrita pelas mãos de Deus e que você, em obediência, vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você? Então coloque aqui nos comentários assim, eu creio em um Deus que faz milagres na minha história. Eu creio em um Deus que faz milagres na minha história. Mesmo com quedas, eu creio em um Deus que faz milagres na minha história. Mesmo com fracassos, eu creio em um Deus que faz milagres na minha história. Creia nisso. Deus não chama homens perfeitos, mulheres perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas não se submeta por causa das suas quedas e fracassos, estar preso a eles. Antes se levante, porque a graça de Deus
te coloca de pé. E o seu fracasso não é o fim. Depois de nós entendermos que o justo também cai, a graça que nos levanta e que o fracasso não é o fim, quarto lugar, a vitória invisível é a perseverança. O justo vence quando insiste em levantar-se mesmo sem aplausos ou reconhecimento. Sua vitória interior e espiritual muitas vezes é silenciosa. Neemias enfrentou zombarias, conspirações e cansaço, mas ele perseverou até concluir os muros. Está lá em Neemias no capítulo 6. Ana, em sua dor silenciosa, orou e não desistiu de ser honrada. Ao ser honrada, buscou a sua resposta, o seu milagre. O seu Samuel chegou. Charles Spurgeon, ele tem uma afirmação que ele diz que a perseverança é a vitória do invisível. É a fé que continua a caminhar quando todos os sentidos dizem para você parar. E essa ideia lembra-nos de Bartimeu, porque enquanto todos estavam dizendo cala a boca, ele não vai te ouvir, ele no meio do caminho com a sua deficiência, ele clamava mais alto. Eu sei que tem alguém aqui agora que está assistindo essa mensagem, Deus está dizendo, enquanto todos dizem para você parar, continue. Enquanto todos não acreditam, acredite. Enquanto todos não confiam mais em você, confie em Deus. Enquanto todos te viraram as costas, acredite, existe um Deus no céu, que nem a letra do papel consegue descrever. Ele está com o olho em você, te dizendo, não pare. O justo cai, a graça levanta. O fracasso não é o fim, mas a perseverança é o caminho que vai fazer você conquistar aquilo que Deus tem para você. Em quinto e último lugar, o justo vence porque Deus o sustenta. Não é o nosso mérito, não é a nossa força, não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é o Deus que nos sustenta. A vitória invisível, a vitória que está sendo gerada, não é fruto da nossa força, da nossa competência, daquilo que nós temos de melhor, mas da sustentação divina. O justo ele cai, mas não fica prostrado, porque é o Senhor que o ampara. Salmos 37, 24 diz isso. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com as suas poderosas mãos. Jesus, aparentemente derrotado na cruz, venceu de forma invisível o pecado e a morte. A maior vitória da história foi em alguém que estava no madeiro, crucificado e morto. Mas Deus o ressuscitou. Estevão, apedrejado, parecia perder, mas os seus olhos estavam em Deus e Deus o fez triunfar em glória. Atos 7. A W. Tozer tem uma frase que ele diz: a vitória cristã é muitas vezes oculta, mas nunca inexistente. Ela se manifesta no coração antes de parecer para o mundo. Deus vai gerar em você, Deus vai gerar em mim, Deus vai gerar em nós. Aonde você estiver agora, coloque a mão no seu coração e diga: eu creio que diante das vicissitudes e dos desafios da minha vida, Deus vai me fazer triunfar. Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio que mesmo diante dos tropeços e dos fracassos, eu vou aprender com todos eles para não errar mais os mesmos erros e triunfar diante daquilo que tem pela frente. Creia que você vai dar a volta por cima. Essa mensagem é para você que vai perseverar, para você que está firme, para você que está forte, mas é para você que já vacilou, para você que já errou, para você que já fracassou, para você que já tropeçou. Deus, ele tem a graça tão poderosa sobre a sua vida, suficiente para, através dessa mensagem tão simples, fazer você não esquecer que o trabalho da cruz foi para ver você de pé. Ele morreu para que você tivesse vida. Ei, nesta mensagem onde eu estou trazendo para vocês a vitória que é gerada no invisível para o justo, é para você não desistir de servir a Deus. Não é porque o meio onde você está levando você a desanimar, ou as circunstâncias ao seu redor têm feito você desmorecer da fé. Tantas pessoas que de repente eram suas referências, pessoas que eram dignas de confiança te traíram. De repente você é alguém ferido, de repente você é alguém que está prostrado, alguém que foi zombado, escanteado. Deus está te alcançando através dessa mensagem. Você que de repente congregou, você de repente está na igreja, mas você está esmorecido, você está parado, você está estacionado. Você que está assistindo essa mensagem de repente está em pecado. E você está levando a vida de qualquer jeito, Deus está dizendo: não é assim.
não é desse jeito, e não é dessa forma que eu te quero. A um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Mas Deus espera de você confissão, arrependimento e submissão à sua palavra para viver uma vida de justiça. Você lembra quando o Senhor olhou para Jó? Deus deu testemunho de Jó ao diabo dizendo: viste aquele homem, meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, justo e que se desvia do mal. A justiça é a característica daqueles que vivem segundo o padrão de Deus. A justiça não significa... O justo não é aquele que pratica a justiça no sentido de ser perfeito, mas é aquele que busca viver uma vida justa todos os dias, mesmo com a sua imperfeição. O Senhor está nos convidando para viver uma vida poderosa e não desistir daquilo que Ele tem para nós. A vitória do justo não é a ausência de quedas, mas a certeza de que sempre há um levantar de Deus. As batalhas invisíveis, as lágrimas secretas e a perseverança silenciosa são o testemunho de uma vitória que o mundo não pode medir e o mundo não pode te dar. Eu estou aqui diante de Deus e de vocês e de você que está me assistindo agora. Ei, olhe para mim. O cair não é o seu fim. Deixa eu olhar bem para você e reafirmar: o Deus que te escolheu e que morreu na cruz por você, Ele é Deus suficiente para te perdoar e te fazer você caminhar por um caminho de vitórias que aparentemente são invisíveis, mas elas estão reservadas para os justos. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por essas vidas que são tão preciosas para o Senhor, que estão aqui comigo, ouvindo a sua palavra, ouvindo essa mensagem. Eu te peço que o Senhor toque no coração, levanta o caído, Senhor, fortalece o fraco, traz vida ao que está morto. Senhor, que essas feridas, essas mágoas, esses momentos difíceis que geraram tanta dor, geraram tanto trauma, possa ser agora revertido por meio da Tua graça. Senhor, manifesta a Tua glória, a Tua graça agora, nesse quarto, nessa sala, nesse corredor, nesse carro, aonde essa mensagem chegue, a Tua graça chega. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É assim que a palavra de Deus nos diz. Porque pela graça sois salvos, isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Levanta este homem, levanta essa mulher, traz ânimo a esta família, a esta casa. Porque existe vitória invisível de Deus sendo gerada. Em nome de Jesus. Pai, leva os seus filhos em paz para o trabalho, para os afazeres, para viver a vida diária comum do ser humano. Dá graça, sabedoria e direção para que eles desfrutem da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Essa mensagem te edificou? Por favor, você precisa me pagar. Como? Aperta o like, coloca nesses comentários o que essa mensagem ela traduz para você, o que essa mensagem falou ao seu coração. Enquanto eu estou aqui entregando a mensagem de Deus, você deve estar se lembrando de alguém que pode e que precisa receber essa palavra, aquela lista de 10. Manda para essa pessoa, compartilha com ela e vamos fazer com que essa mensagem traga vida, porque esse é o propósito do Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs, ou da hora que você está assistindo, é trazer vida para a sua vida, para levantar alguém, para salvar alguém, para resgatar alguém, para apresentar Jesus para quem precisa. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Essa mensagem está sendo liberada na quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos a melhor quarta-feira de Salvador, Bahia, Brasil. Avenida Jorge Amado, na rua André Gonçalves, do lado da farmácia Pague Menos, nós temos a quarta-feira poderosa, que é o nosso culto graça na Assembleia de Deus, o toque da graça. Toda quarta-feira eu estou lá ministrando e você é meu convidado. Se você puder estar lá hoje, vai lá participar de novo conosco. Estou voltando de férias, estou voltando com uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. E eu espero ver você lá, te dar um abraço. Vai cultuar conosco, vai ser uma grande bênção te ver lá. Às 19h30, Assembleia de Deus, o toque da graça, culto graça. Eu espero você lá. Se Jesus não voltar, amanhã amanhã pela manhã, às 6h30, nós estaremos aqui no Café com Graça, seu devocional de todas as manhãs. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até.